Estamos com Mário Audifax Pinto Ribeiro, presidente da SEMAN, Sociedade Espírita Mãe Maria de Nazaré, localizada no bairro Lunabel, Novo Gama, Goiás. Mário, bom dia. Bom dia. Conte-nos, por favor, como surgiu a ideia da criação da SEMAN. Eu tenho para mim que alguns vão falar que a SEMAN foi criada em 2014, por volta de 2014, quando houve a Assembleia de Fundação. Outros poderiam dizer que a SEMAN foi criada por volta ali de 2008, 2010, quando de fato nós pessoas com vontades idênticas, nós passamos a nos reunir na varanda de uma casa de uma das mães, aqui no Lunabel 3B. E outros ainda poderiam dizer que a SEMAN ela foi criada, na realidade, aí quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, quando eu voltava do colégio público, ali do setor oeste, na Asa Sul, e ia para casa a pé e ia sonhando com uma casa que pudesse ajudar de alguma forma crianças e pessoas que viviam ao abandono. A SEMAN, ela, se nós formos nos apegar à parte jurídica, a SEMAN foi criada, tem como sede o lote número 46, da quadra 1, do loteamento chamado Lunabel 3B. E nós estamos aqui, já tem esse prazo mais ou menos de 10 anos, em pleno funcionamento. O que nos norteia, o que nos norteou e nos norteia até hoje, pessoas de boa vontade que se reúnem para ajudar ao próximo, o que nos norteia é aquela frase célebre que é muito importante para cada um de nós, que se chama Deus, Cristo e caridade. Isso sintetiza a nossa vontade de caminhar e, na nossa caminhada, a gente poder retribuir à sociedade o muito que nós recebemos da sociedade. Conta como foi o começo desta casa da SEMAN, porque era o primeiro lote aqui do lado, né? Então conta como funcionou, como era o tamanho, quantas famílias vieram no primeiro dia, como foi crescendo, e depois como a SEMAN adquiriu o lote vizinho. Certo. São as várias etapas que vão acontecendo. A gente pensa que está no controle total das coisas e não está. A gente vai se dedicando e as coisas vão acontecendo. Como tinha dito, nós preocupados em prestar uma ajuda com base no amor, com base na tolerância, nós passamos a nos reunir na varanda da casa de uma das irmãs nossas. E logo essa varanda, a gente expandiu as nossas atividades para 2 kitnets, uma junto com a outra, e a coisa foi, as crianças foram aparecendo, as mães foram trazendo as crianças, foram percebendo que as crianças, quando vinham para as nossas reuniões, elas ficavam mais dóceis, mais calmas, mais aliviadas, e logo aquela varanda e as kitnets passaram a ficar pequenas diante do afluxo das crianças. E aí nos foi atrás de um corretor, ele nos sugeriu que nós comprássemos o ágio aqui no loteamento 3B, só que do lote 47A. 47A. Não, 47A
45A, isso, estou me confundindo. É o lote 45A. Esse lote, em princípio, logo nos primeiros meses, ele se mostrou grande demais. Nós iríamos, segundo as nossas projeções, iríamos ficar com ele durante anos. Ele poderia nos acolher, e nos acolheu efetivamente, durante, eu diria, 5 anos, 6 anos. Mas aí, com o passar do tempo, as crianças foram chegando, adultos foram chegando, as atividades foram crescendo e logo esse lote que apareceu no primeiro momento ser grande o suficiente para abarcar todas as nossas atividades, se mostrou pequeno. Foi quando o vizinho, o proprietário do lote 46, nós estávamos no 45A, o vizinho do lote 46, me propôs, ele estava com vontade de se mudar daqui do Lambel, me propôs a venda do imóvel. Ele sabia, como vizinho, que nós tínhamos uma atividade filantrópica muito forte. Ele falou, olha, é até bom que seja vocês, porque eles só quebrar um pedaço do muro que já junta os 2 lotes. Eu pensei comigo, ele tem razão, só que falta dinheiro. Aí o dinheiro, nós fomos correr atrás do dinheiro. Isso foi em que ano, Mário? Eu diria... 2019, mais ou menos. Por aí, né? Antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Nós estávamos com um conjunto, nos sábados, nós tínhamos sábado que nós tínhamos mais de 70 crianças. Uma casa pequeniníssima. Uma casa pequena, porque esse primeiro lote que nós compramos, ele era 30 metros, bom, 360 metros dividido por 2, era o tamanho do lote, era 180 metros, aproximadamente. Ele se tornou pequeno, a cozinha não dava conta mais, as salas nós tínhamos construído, fizemos benfeitorias, também não suportavam mais, e nós resolvemos comprar. E fomos fazer rifa. Eu me lembro que meu filho tinha um carro e ele ia fazer vestibular na Argentina, ele ia fazer curso de medicina na Argentina. Eu falei, meu filho, você não vai precisar de carro lá, cede esse carro para a gente fazer uma rifa dele, para a gente comprar o lote, fazer construção. Aí ele relutou, eu falei, quando você voltar do curso, eu prometo você te restituir. E assim nós fizemos. O carro valia aproximadamente uns 18 mil reais, 20 mil reais. Nós rifamos, conseguimos reunir 24 mil reais dessa rifa. Eu recebi, em princípio, era um e-mail anônimo, se mostrou anônimo no princípio. Na verdade, era uma ex-colega bancária que mandou um recado para mim por e-mail. Ela falava assim, Mário, não sei se você vai se lembrar de mim, nós trabalhamos juntos num período de tanto a tanto numa agência bancária. Eu estou em vias de me aposentar, recebi uma bolada de uma ação na justiça que eu não esperava. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tinha recebido um e-mail seu de convocação para doação de cesta básica. Na época eu coordenava um grupo que fazia visitas a sanatórios, a leprosários, e fazia... O grupo lá de Anápolis? De Anápolis, de Goiânia. Uhum. Eu tinha mandado um e-mail para ela solicitando a ajuda, a cooperação. Eu pensei comigo, ela falou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu moro numa casa confortável demais. Meus filhos já estão encaminhados. Eu tenho que dar uma utilidade para esse dinheiro.
resolvi fazer uma doação. Aí ela fez a doação. E eu fui lá curioso ver quanto era. A doação dela era de aproximadamente 16 mil reais. Nossa. Se era um dia... Vem a emoção, né? Se era um dia ouvir ou ver esse depoimento que eu faço agora, eu já agradeci, mas eu agradeço muito mais vezes, porque foi por conta desses gestos que nós fomos montando essa pirâmide de boa vontade. A ganhadora da rifa, ela não quis ficar com a rifa, com o prêmio. Ela me devolveu o carro e falou assim, vende. O fruto da venda do carro você emprega aí nas construções e tal. E foi assim que nós fomos fazendo. Foi assim que quando a gente menos esperava, surgia uma fonte de recurso que nós não estávamos contando. E aí nós compramos o lote, nós começamos a fazer as primeiras melhorias, porque o lote ele era totalmente adaptado a uma casa simples, eu diria até com comprometimento de fundação da casa. Nós tivemos que fazer reforço de colunas e tudo. E para cá nós migramos, então, todo aquele excedente de crianças que estavam sendo assistidas no 45A, no lote 45A. Então esse excedente veio para o lote 46. E assim foi. Nós fomos dando vazão às diversas atividades que nós tínhamos. Você não fez a reforma da casa aqui do lote 46, né? Eu me lembro, a loja Abrigo do Cedro contribuiu, né, durante certo momento, né, para alguns valores, né? Não foi muita coisa, mas ajudou, né, num momento importante dessa reforma. Com certeza. A gente colocou as janelas, né, para fazer os banheiros, eu lembro que teve uma doação. Ao longo dessa caminhada, nós contamos com o apoio de pessoas físicas, até uns sócios já até se desencarnaram, não estão mais conosco. E contamos também com a imprescindível, vamos dizer assim, imprescindível cooperação das lojas maçônicas, aqui do Gama. Gama é lá o Sodré, né? Lá Sodré. Abrigo do Cedro, lá no Lago Norte. Isso. E agora, recentemente, a Jardim Botânico. Jardim Botânico, exatamente. Isso aí, a gente faz esse registro, que é um registro também de agradecimento, né? É registro de agradecimento, porque as despesas chegam, a atividade é benemérita, mas há que se ter os meios. Nós temos pessoas de boa vontade. Aqui ninguém recebe qualquer ajuda financeira. Os trabalhadores se doam gratuitamente. Ninguém recebe qualquer espécie de contribuição. Isso está no nosso estatuto. É proibido isso. E o que acontece? Nós temos que lidar com as coisas práticas da vida. E aí precisamos de recursos. É quando chega justamente a balsa salvadora do naufrágio, que vem nos ajudar e nos manter vivos e prontos para continuar a luta com esses recursos que são aportados para nós de forma desinteressada. Nós temos Abrigo do Cedro contribuindo com 12 cestas mensais, né? E com auxílios eventuais, né? De festas de Natal para as crianças, Dia das Crianças, etc. E às vezes, quando há uma demanda específica, né? Também, por exemplo, quando o pai de uma das famílias precisava uma bicicleta, né? A loja conseguiu uma bicicleta de doação.
São eventos significativos, pequenas coisas, mas que mudam a vida da pessoa, né? A loja Lauro Sodré, que financia o professor de português e redação, né? Já estamos no 3º ano consecutivo, né? E a loja Jardim Botânico começou a financiar agora o professor de inglês, né? No seu 1º ano, né? Estão completando o ano. E as crianças têm também reforço escolar. Então elas têm, durante a semana, tem reforço escolar, tem aula de português e redação e tem aula de inglês, que é uma coisa que poucas crianças aqui na comunidade têm, mas os jovens da semana têm. Isso faz um efeito grande na vida delas, né? Faz. E é um auxílio permanente, não é esporádico. Então, as cestas que chegam vão para famílias que frequentam a casa regularmente, permanecem aqui durante anos, né? Então os jovens vão crescendo, né? Se você puder escolher um caso de um jovem que veio para cá pequeno e agora já está, vamos dizer, entrando na fase adulta, começando a vida, quem você escolheria para contar a história? Nessa categoria nós temos várias crianças, vários jovens, homens e mulheres, pessoas que seguiram a nossa orientação, pessoas que lutaram, fizeram os seus cursos e que hoje, cursos profissionalizantes, e que hoje já utilizam essas orientações e esses aperfeiçoamentos para se manter, ou seja, não fica longe de ser um peso para a família ou para a sociedade. São pessoas que contribuem. Não sei se... Temos a Lohane, por exemplo, né, que ela teve o curso de técnica em enfermagem, né, financiado pela SEMAN. Isso é possível por causa das doações de cestas e os cursos, né? Porque liberam recursos da SEMAN para essas outras finalidades. Temos a Aline, que foi a nossa primeira universitária, se formou em pedagogia. Ambas estão hoje casadas, com filhos e continuam vindo à SEMAN e trazem os seus bebês para cá. Temos o Alexandre, que fez o serviço militar no Exército, foi um exemplo, né, e hoje estuda educação física. Temos o Adriano, né, que hoje é brigadista. Então, vários exemplos, né? Se quiser escolher um para contar um pouco mais, assim, quando que o jovem chegou aqui na semana, como era no começo, e como mudou, e como está hoje. Olha, daí desse conjunto de jovens, que são jovens hoje, na faixa dos seus 22 anos, 23 anos, a gente pode pensar aí o Alexandre. O Alexandre. Que inclusive esteve ontem aqui, ficamos conversando ontem à tarde. Que bom. O Alexandre. E aí a gente faz aquela varredura na pessoa, né? Ver como é que ele está, se está namorando, se toma os cuidados, se está estudando, se está fazendo o curso direitinho. Faz aquele check-up geral, né? Alexandre, nós começamos esse bate-pronto falando que nós nos reunimos na varanda e nas kitnets. Então ele estava aqui desde o começo, né? Desde o começo. Ele era levado pela avó, Dona Marlene. Dona Marlene levava as duas netas, a Alice, a Aline e o Alexandre. Eles eram pequenininhos. Ela chegava com eles segurando na mão. Chegava no portão, entregava a eles sobre a responsabilidade nossa e voltava para vir buscá-los 2 horas da tarde. Foi Alexandre. Alexandre fez todo o curso, ensino fundamental, ensino médio, sempre contando com o apoio da parte intelectual. Aqui, o reforço escolar, ele já frequentava o reforço escolar com a professora no Lago Azul. Ele frequentou aulas de violão. Eu lembro. Aulas de violão. E, enfim,
Depois ele foi servir o exército, aí foi quando ele se afastou da casa por questão meramente profissional. Quando ele serviu o exército, ele foi exemplo lá, né? Foi exemplo. Foi exemplo, Foi exemplo. Foi uma pessoa dedicada, disciplinada, humana. Respeitosa, né? Respeitosa, Então... Um verdadeiro militar, né? Ele tem esse perfil. Então eu diria que foi o Alexandre. E hoje ele cursa Educação Física? Hoje ele já fez 2 anos. Ele está na metade do curso de Educação Física. 2 anos concluídos já. E estávamos conversando ontem, ele já está com outros ares, já está pensando em fazer concurso para a Fundação Educacional do DF. Ah, que legal. Quer dizer, está já se promovendo e buscando um futuro melhor, mas com mais conforto, né? Com mais condição. Esse depoimento é importante porque mostra que a SEMAN, ela não presta um auxílio esporádico. Como assim, em vários lugares, né, o auxílio chega uma família e ela vai embora, não volta mais, no mês seguinte é outra família. Aqui não, aqui nós acompanhamos as famílias ao longo da vida dos jovens, de modo a que eles tenham realmente, no início da vida adulta, um preparo maior, né, para almejar novos voos, né, voos mais altos, né? E a SEMAN tem conseguido isso. Então, é um acompanhamento na ponta, né? Isso. Inclusive, a Rosângela, né, quando as crianças têm algum problema na escola, não são as mães que vão lá, né? A Rosângela, né, a esposa do Mário, ela que vai lá e conversa e puxa a orelha dos meninos, né? Porque o enfoque é total, não é apenas o filantrópico, é o auxílio às famílias, auxílio moral, né, psicológico. Isso. Então depois eu vou ter a entrevista aí da Rosângela, ela vai passar mais detalhes, né? Mas Mário, conta, assim, você falou da SEMAN, né, de quando começou, mas conta quais são as atividades que são feitas aqui ao longo da semana e nos sábados. Bem, nós temos durante a semana aulas de reforço para aqueles alunos, aquelas crianças que apresentam uma dificuldade que não consegue ser suprida nas aulas de reforço no sábado. Quem é o professor das aulas de reforço? A professora? É a professora Jéssica. Professora Jéssica. E a SEMAN que paga a professora Jéssica, com os recursos da SEMAN. São recursos da SEMAN. Isso. Então eles têm esse reforço uma vez por semana. São 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Quais são os dias? Você sabe? Você lembra? Segundas e quartas. Segunda e quarta, né? Quartas e sextas. Dependendo da grade dela e dos alunos também. Dos alunos. Então 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Tem a aula de 2 horas ou 1 hora? Cada aula 2 horas, né? Tipo 4 e 6 ou 6 às 8. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então as crianças têm as 4 horas, né, de reforço. Tem mais 2 horas de português e mais 3 horas ou 2 horas de inglês, né? É 1 hora e meia. É 1 hora e meia aproximadamente, 1 hora e 45, então. Eles têm, então, a aula de redação. Quem custeia o professor de redação é a loja maçônica Lauro Sodré do Gama. Isso. A aula de redação, que é dada às quintas-feiras, no início da noite, por questão de segurança, faz no início da noite. E nós temos o sábado. É um professor universitário, né, que sai da universidade no final do dia e vem aqui para a SEMAN. Professor universitário. Isso, professor Gutenberg, exatamente. Isso. E nós temos também com o professor Gutenberg a aula de inglês, que é no sábado. Isso, aí quem financia a aula de inglês é a loja maçônica Jardim Botânico, número 35. Isso. Então, fora essas atividades, sábado é o dia que a gente acolhe a todos. Então, tem as criancinhas que ficam fazendo exercício de alfabetização. Elas chegam aqui que horas, mais ou menos, aproximadamente? 8h30, 9h? 8h30, 9 horas. Aí tomam café da manhã, isso? É o Nescau. Pão com manteiga. Pão com manteiga e mortadela. Tinha mortadela, aí
por questão de corte, de despejo. Tá certo. Agora é pão com manteiga. É pão com manteiga. Tá. Mas eles têm, os pequenos, né? Começam a desenvolver a letra, conhecer as vogais, ou seja, a alfabetização, né? E quem dá aula para esses pequenos? São os jovens da semana mais experientes, né? Sim, são os jovens que já têm condição de retribuir. A gente vê isso muito, essa capacidade e essa disposição deles de querer ajudar. A Miriane, a Emily, Ellen, a Ellen, Maria, agora recentemente. a Maria também, né? Maria. É pequenininha, né? Mas ela ensina. A Maria, sim, a Maria chegou aqui. Ela tinha, acho que uns 2 anos de idade. Agora ela está com quanto? 7 ou 9, 12 já? Não, acho que 9, 10, né? Por aí. E fica ali orientando com seriedade. Ela faz o trabalho dela com seriedade. Pois é. Ela cobra mesmo. É uma futura professora. Então eles têm essa atividade. Os que têm uma dificuldade maior na matemática, nós temos um professor nosso especializado, que é o professor Rodrigo, tio Rodrigo, que aí, nesse intervalo entre a aula de inglês e o almoço, tem um espaço vago aí e as crianças então são canalizadas para receber um reforço mais profundo com o tio Rodrigo. Aí isso dá essa ajuda, né? Então, depois disso nós temos o almoço, temos em seguida um momento... No almoço as crianças comem, a comida vem de doações também, né? Porque inclusive as cestas que chegam, né? A gente distribui para as famílias, mas também quando há necessidade as cestas ajudam na manutenção né, da casa, né? Para fazer a comida, né? Porque tem o óleo, o arroz, o feijão, e isso alimenta as crianças, né? Preferencialmente a gente preferencialmente prefere comprar a parte, né, para não desfigurar a cesta. Certo. Porque às vezes precisando de um pouco de óleo, aí você rasga a cesta. Exatamente isso, exatamente. Essas situações assim, às vezes acontece, falta um óleo, falta um arroz. Né? Mas isso aí é reposto, não tem problema nenhum, não. Aí as crianças comem e só depois ao suco. É a regra da casa, né? O suco é aquela sobremesa perseguida, mas só para quem conseguiu limpar o prato. Então, tem que limpar o prato, não pode fazer desperdício. Todos aqueles valores que a gente tenta incutir nos filhos da gente, aqueles valores de disciplina, de reconhecimento pelo alimento, enquanto tem tantas crianças na rua com falta de alimentação. Então, todos esses valores que a gente tenta incutir nas nossas lares, a gente também transfere para a semana. Quem vier a semana no sábado de manhã cedo, verá que quando as crianças chegam, elas cumprimentam as pessoas que estão aqui, né? Sim. Então elas entram dando bom dia, cumprimentando a todos, né? É isso. Uma profissional dentista estava justamente chamando atenção para esse fator. Ela falou, olha como engraçado, eles vêm e apertam a mão da gente, todos eles. A doutora Maiara, a dentista, né? A dentista. Pois é a cunhada, né? A esposa de um irmão maçom da Jardim Botânico, do irmão primeiro vigilante. Né? Justamente isso, né? São esses valores que a gente procura incutir neles. Eles não conhecem elevador, nunca andaram de elevador. Então, entra no elevador, cumprimenta a cena com a cabeça, fala bom dia, fala boa tarde. Então, eles vão se condicionando, né? Não jogam papel no chão. Não jogam papel no chão. Se jogam, se manda recolher.
Exatamente. Faz uma varredura no terreno inteiro para achar um papel. Depois do almoço tem as brincadeiras, né? Tem as Que jogam brincadeiras, futebol, queimada, e depois vem a parte filosófica cristã, que é o Evangelho, a leitura do Evangelho, o comentário. E esse Evangelho é feito junto, adulto e criança. as mães, os jovens, os trabalhadores da casa. Isso. Geralmente um jovem é escolhido para ler o texto e fazer o comentário. Geralmente não, sempre, né? Sempre. Então cada dia é um jovem, há uma escala, né, de jovens para fazer o comentário e ler. E assim eles vão praticando a leitura, vão se desinibindo também para falar em público. Exato, exato. Isso aí eles escolhem, como na época de Jesus, né? Que Jesus, a primeira vez que voltou ao templo, depois que ele tinha completado 33 anos, ele voltou ao templo e se levantou para escolher um papiro que iria ser lido. Esse gesto, ele era tão significativo que o adulto ou a criança, o jovem, o homem, ele podia se casar com menos de 33 anos, mas ele não podia ler o papiro, né, no dia de sábado no templo, se já não tivesse completado essa idade. Tal era, vamos dizer assim, a seriedade da leitura e do comentário. Então, a gente seguindo esses costumes, as crianças, por exemplo, hoje vai ser dado para uma criança a oportunidade dela abrir aleatoriamente, como se diz, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela já fica escalada, ela que abriu, já fica escalada para o sábado que vem fazer a leitura e o comentário. É perceptível o avanço dos jovens na leitura em voz alta.